Manhã de terça-feira, deputado, muito bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos acompanhando perfeitamente a sua fala agora, porque é o assunto de grande repercussão na região sul do estado diz respeito a este anúncio de que se trata sobre a prorrogação do atual contrato de pedágios da Ecosul. Seria uma espécie de contrato tampão, né, deputado? Bom dia. Ok. Eu estou, inclusive, falando aqui, talvez o meu sinal não esteja tão bom. Eu estou dentro do Ministério dos Transportes. Acabamos aqui de fazer uma reunião com uma secretária nacional de Transportes Terrestres, a Viviane S., e também com o Felipe Moraes Arcoverde, que é o assessor direto do ministro dos Transportes. Entre os vários assuntos que nós tratamos, um deles foi esse assunto. Tá? A secretária nos relatou aqui todo o processo até agora relacionado a esse contrato de concessão da Ecosul, que deverá ser superado, inclusive dos pedidos de prorrogação de contrato que foram feitos lá atrás, né? E que foram todos eles rechaçados pela bancada gaúcha, embora o governador, na primeira proposta, tenha acolhido aquela proposta da Ecosul com obra, a bancada gaúcha rechaçou as duas propostas da Ecosul. O que nós temos agora é o seguinte: a NTT comunicou ao Ministério dos Transportes da possibilidade de um contrato tampão sem emitir um juízo de valor, né? O Ministério, segundo a nossa secretária do Transportes Terrestres, ela está trabalhando no sentido, o Ministério e a Secretaria, no sentido de que o DENIT assuma, né, esse período que possa ficar vago entre o término da concessão e a entrada em vigor do novo contrato de uma nova concessionária a partir de um processo licitatório. Na verdade, o DENIT, a NTT, ela enviou esse documento ao Ministério, mas não emitiu um juízo de valor sobre ele. Não externou uma posição da NTT. Apresentou esse documento como uma possibilidade para a avaliação do Ministério dos Transportes. O próprio Ministério dos Transportes devolveu ao DENIT, dizendo que deveria ter uma posição do DENIT, uma posição colegiada, porque existe um fórum colegiado no DENIT que toma decisões como essa para recomendar ou não recomendar. Mas a decisão será do Ministério, porque hoje o que tem previsto é, de fato, que o DENIT assuma. No entanto, nós acabamos aqui de solicitar, então, uma audiência junto ao ministro dos Transportes para tratar desse assunto e todo do processo, dos processos de concessão, inclusive falando do que nós estamos entendendo como razoável para uma nova modelagem, né? Nós estamos concluindo um trabalho da Frente Parlamentar e vamos agilizar e antecipar a conclusão do nosso trabalho para, já no início de outubro, a gente ter a nossa posição da região antes que a própria ANTT comece a fazer as audiências públicas. Uma informação importante, né? A Infra, que está fazendo o projeto, já fez o projeto. E o Ministério aqui está fazendo um estudo sobre a equalização de tarifa por conta de que a BR-116, no trecho Porto Alegre e Jaguarão, ela é uma estrada que vai estar com 2 lotes, em lotes separados de concessão. E, portanto, precisa ter o equilíbrio por conta de que a BR-116 ali forma um corredor logístico. E não dá para ter um tratamento diferente dentro de um mesmo corredor logístico. É isso que o Ministério está fazendo agora, segundo a secretária Viviane, e estará, assim que terminar esse trabalho de equalização, estará enviando já para a NTT, para que a NTT possa iniciar as audiências públicas e ouvir a nossa região sobre as possibilidades que teremos, né, de modelagem de concessão. Na verdade, a modelagem ela está relacionada
a possíveis obras de infraestrutura dentro da concessão, né? Então, o que aparece é uma possibilidade, certamente o que irá não está definido ainda, mas é uma possibilidade de duplicação do lote 4 de 8 quilômetros ali em Rio Grande e de, quem sabe, o contorno da ponte do Jaguarão, lá em Jaguarão. Mas reafirma a secretária, e isso nós vamos estar tratando também com o ministro Renan e pedindo audiência já com ele, já pedimos audiência com ele, de que as audiências públicas e o que a população do Rio Grande do Sul e da população que onde essa concessão está inserida, que vai decidir efetivamente o que quer, porque tem sido assim em todos os processos de concessão do atual governo federal. É isso que nos passou aqui a secretária. Então, o encaminhamento que nós estamos tirando aqui é apressar a conclusão dos trabalhos da nossa frente parlamentar e tratando desta nova modelagem de pedágio do Polo Pelotas do Extremo Sul e marcar, então, fazer essa audiência direta com o ministro Renan Filho. Bom, tendo em vista esse adiantamento, melhor dizendo, né, desse projeto, qual é o tempo aproximado, pelo que você tem essa sua expertise, né, deputado, de acompanhar as licitações, esse processo licitatório, qual é o tempo aproximado que ele demora? Bom, o que acontece, né? Segundo a secretária aqui, há uma possibilidade, se nada acontecer errado, de no mês de novembro a NTT estar fazendo as audiências públicas. Mas isso é se não houver, né, se o estudo do corredor logístico sair de acordo, se houver o entendimento, mas isso ainda também é algo que precisa transcorrer. Não quer dizer que será assim, mas há sim essa possibilidade. Bom, depois disso, feitas as audiências públicas e o relatório da NTT e a decisão que o debate das audiências públicas definirem, esse processo volta ao Ministério, o Ministério caminha para o Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU se manifesta acerca de todo o procedimento e da legalidade do processo e, a partir daí, volta ao DENIT para encaminhar o edital de licitação. Eu, na minha opinião, acredito que dificilmente, né, aqui no cronograma do Ministério, ainda está que o Ministério teria tempo útil para realizar esse processo todo até março, mas eu acredito que isso é praticamente quase que impossível, vai ser muito difícil. Eu acredito que, de fato, nós teremos um período, né, ainda entre o final do contrato de concessão com a Ecosul e o início de uma nova concessão a partir de uma nova licitação, nós teremos um período aí que vai ter uma lacuna de tempo nesse intermeio. É isso que eu imagino. É muito difícil porque cada processo é um processo, né? Bom, nesse período de lacuna, eu lembro que há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, se comentava sobre a possibilidade de abertura das cancelas durante esse processo licitatório, né? Ou seja, exemplificando para o nosso ouvinte, não haveria nenhum tipo de cobrança. E aí, O DENIT assumindo, obviamente. E aí surgiu aquela questão seguinte, será que o DENIT tem condições de assumir isso, né? Assumir a manutenção dessa rodovia? Por quê? Se nós formos relatar para o nosso ouvinte a situação entre Porto Alegre e Camaquã, está terrível a BR-116, ela precisa de uma atenção redobrada, a gente tem um desnível muito grande na rodovia, a gente tem buraco, tem de tudo acontecendo, porque a gente não vê uma manutenção adequada. E esse trecho, hoje, ele é de responsabilidade do DENIT. O receio dos nossos ouvintes é que nesse trecho que hoje é administrado pela Ecosul, aconteça a mesma coisa, ou seja, um sucateamento da estrada. Como é que você vê tudo isso? Primeiro é preciso lembrar que há uma pressão muito menor de trânsito agora com a duplicação da rodovia que está quase pronta. Essa é a primeira coisa. Segundo, é por um período curto, é por um período que vai durar para que o processo que já está em curso, esse é um processo que já está em curso. Nós já estamos falando na possibilidade de, em novembro, realizar as audiências públicas pela NTT na região. Nós, portanto, vamos apressar o trabalho da Frente Parlamentar para que no início de outubro a gente já entregue o relatório aqui no DENIT, aqui no Ministério, na Secretaria Nacional,
no gabinete do ministro e na NTT, né? A gente já quer fazer isso, terminar e concluir esse trabalho no início de outubro. Então, não seria um processo de longo tempo. No máximo, é um processo de meses, no máximo até um ano. No máximo dos máximos. Então, portanto, eu acho que não há nenhum problema, né? O DENIT, embora tenha, assim, eu concordo contigo que o trecho Camaquã-Porto Alegre precisa ser a pista que não a pista nova, né? A pista antiga, ela precisa de reparos, mas nós temos visto os outros trechos, né, do DENIT, inclusive com grandes volumes de obra de manutenção, né? Então, eu não vejo que isso seja um problema, né? Eu acho ruim manter, mesmo que o preço do pedágio seja reduzido, esse contrato da Ecosul precisa ser superado. Tem que resolver. A Ecosul teve o seu tempo, foram 25 anos, nós temos que agora superar esse contrato e efetivamente partir para uma nova concessão, né, numa nova modelagem, com quem efetivamente venceu o processo licitatório. O valor da tarifa. O valor da tarifa vai depender da quantidade de obras que estarão incluídas no processo. Então, por isso, nós vamos ter que debater e estar muito ativo. Por isso, a nossa frente parlamentar, por isso, a opinião da região e o envolvimento da região nessa discussão, ele é muito importante. E nós vamos estar fazendo a nossa parte dentro das nossas possibilidades, enquanto Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, articulado, obviamente, com a bancada federal gaúcha também. Bom, deputado, antes da gente encerrar, tem mais uma pergunta aqui, aproveitando, né, a sua viagem aí, esse diálogo, essa reunião que aconteceu hoje pela manhã, como estão as tratativas do trecho entre Camaquã e Porto Alegre? A gente tem acompanhado algumas versões que surgem em meio a tudo isso. Há quem diga que há discussões dentro da NTT que tenhamos 4 pontos de pedágio, porque não são praças mais, né? Seriam o famoso free flow, que é um sistema, quase uma goleira, né, que nós temos na poderemos ter na BR-116 com a cobrança de pedágio. E se discutiu que teríamos 4 pontos de cobrança de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre. Você ouviu alguma coisa nesse sentido durante a reunião hoje pela manhã? Não há ainda uma definição quanto a isso, né? O que há, de fato, é que esse processo deverá acontecer, essa licitação deverá acontecer também em período semelhante à licitação do novo trecho, da nova concessão da Ecosul. Mas esse grau de detalhamento nós não tivemos e não temos ainda, né? Eu acho que tudo que se fala... Porque o que acontece? Há muita especulação também sobre esse assunto. E o que a gente tem aqui no Ministério é uma posição seguinte: nós vamos fazer uma licitação e um processo aos moldes que o governo federal tem feito. E é importante ressaltar uma coisa: os pedágios, as alíquotas de pedágio, as tarifas de pedágio das rodovias federais, elas são, na média, muito menores do que as rodovias estaduais. Por exemplo, nós estamos vendo o debate aí sobre o Polo 2 do Estado, das rodovias estaduais. São tarifas de pedágios que se equivalem hoje às tarifas da Ecosul, que estão vigindo hoje, e já são muito distorcidas. Então, mesmo esse outro trecho, ele está dentro desse contexto, para que a tarifa por quilômetro, independente do número de praças, mas que a tarifa por quilômetro ela não possa superar a média que tem sido as tarifas de pedágio dos pedágios federais. É um assunto também que nós vamos ter que continuar aprofundando e conversando, e a ideia é tratar diretamente com o ministro quando nós tivermos a reunião com ele. Deputado, obrigado pela sua participação, trazendo as informações aos nossos ouvintes nesta manhã. Obrigado à Rádio Acústica, um abraço para toda a nossa audiência, né? Estamos felizes ali em São Lourenço, conseguimos agora ter o nosso viaduto e aguardamos aí também, né, esse avançar das obras aí do contorno de Camaquã e a segunda ponte do Cristal, né, também no Rio Camaquã, que são obras bem importantes para ir cada vez desafogando mais a 116 e dando, né, e se encaminhando para o final dessa obra de duplicação que é tão importante para todos nós. Um abraço, um bom dia a todos os ouvintes aí. Estivemos conversando com o deputado